Se você ainda não se casou, é provavelmente que com o passar dos anos você nunca mais se case. Salve NoFapers, aqui é o Crispim. Hoje são 1797 dias praticando NoFap, 172 dias sem tomar café e são 4 dias praticando NoFap Monk Mood, longe das redes sociais, utilizando somente o YouTube para subir esse vídeo para vocês. E antes de eu contar para vocês o porquê que eu fiz essa afirmação de que se você ainda não casou, é provável que com o passar dos anos você nunca mais se case, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comente, é importante para a plataforma do YouTube identificar que esse conteúdo é um conteúdo relevante para vocês. Então eu convido todos os NoFapers de todos os canais, de todo o Brasil e fora do Brasil, a curtirem esse vídeo. Deixa um comentário para a gente identificar que você é um praticante de NoFap. Comente como está sendo a sua jornada dentro da prática, como estão sendo as suas streaks, há quantos dias vocês estão, as experiências que vocês estão tendo, qual prática de NoFap vocês utilizam, se é o Hard Mode, se é o Waze Mode, se é o Monk Mode, enfim. Vamos nos reunir aqui e fazer desse canal literalmente a nossa alcateia. Eu estive refletindo esses dias e eu cheguei a essa afirmação de que se você ainda não casou, é provavelmente que com o passar do tempo você nunca mais se case, simplesmente por observar o curso desse mundo, perceber como as coisas estão mudando e como as pessoas estão se tornando muito mais egoístas e superficiais. É óbvio que existem milhares de fatores, mas o casamento, a princípio, é uma instituição que foi ordenada pelo próprio Deus. Isso está lá em Gênesis. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, ele se unirá à sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Ou seja, no princípio, quando Deus ele criou os céus e a terra, ele criou o homem e da costela do homem ele fez Eva, ele deu apenas uma única ordem para eles. Diante de todo aquele universo novo que eles estavam vivendo, deu uma ordem para eles. Disse: ide por todo o mundo, multiplicai as vossas espécies, sejam frutíferos e prósperos. Ou seja, para Deus dar essa ordem para eles, Deus precisaria dar um poder para eles, porque duas pessoas precisariam se multiplicar e gerar um universo e essa multidão de pessoas que a gente observa hoje. Para isso, Deus precisaria dar um único poder, e Deus deu. Que poder é esse, Crispim? O poder do sêmen, o poder do seu sêmen, o poder da sua ejaculação. Dentro do seu sêmen está carregado da energia e da força vital, ou seja, é a força de uma nova vida. Dentro do seu sêmen possui minerais, nutrientes, vitaminas de A a Z, proteínas, hormônios, DNA, células, capaz de criar uma nova vida totalmente perfeita, com órgãos funcionando perfeitamente, com um sistema autônomo totalmente perfeito, com um cérebro com uma capacidade criativa muito grande, uma capacidade de desenvolvimento, uma capacidade de regeneração. Não sei se você já teve essa experiência de machucar alguma parte do teu corpo, de literalmente arrancar a pele e de repente cresce novamente a pele, cresce novamente as digitais e elas se tornam literalmente única, como de fato você foi criado para ser. Ou seja, nós fomos criados e dotados de poderes justamente por conta de um propósito original de Deus, que era o homem deixar seu pai e sua mãe, se unir a sua esposa e se tornarem uma só carne. Ou seja, o casamento, ele foi criado de uma forma literalmente divina e com um grande propósito. Qual é esse grande propósito? O homem carrega dentro de si a força masculina, o polo e a energia masculina. A mulher carrega dentro de si a força e o polo feminino. O homem está relacionado a territorialismo, força bruta, senso de proteção, senso de cuidado e de provisão. A mulher já carrega mais o polo feminino, que é a sensibilidade, que é a intuição, que é a amabilidade, que é o amor gentil, que é a caridade, que são as emoções muito mais apuradas, ou seja, um lar mais submisso e voltado para uma sensibilidade muito maior. Esse é o polo feminino. Lembrando que dentro do homem também existe um pouco de energia feminina, e isso é normal, mas o equilíbrio precisa ocorrer. Como você é homem, em destaque precisa estar a energia masculina. Na mulher, ela também possui energia masculina, mas nela precisa estar em destaque a energia feminina. Perceba que quando ocorre esse desequilíbrio, você percebe que tem alguma coisa anormal. O homem, quando ele tem em excesso a energia feminina, ele se
torna um homem mais efeminado. Ele se torna um cara mais voltado para as músicas, para as artes, para teatro e tudo mais. Nada contra e não tem nenhum problema nisso. Mas já é um desequilíbrio. E a mulher é a mesma coisa. Quando ela está masculinizada, ela se torna uma mulher viril. Ou seja, ela quer fazer tudo com a força do próprio braço. E é muito mais difícil uma mulher dessa ser submissa nos padrões bíblicos que eu falo. E quando eu falo de submissão, não é literalmente ser uma escrava do homem. Pelo contrário. Mas é literalmente fazer a função para a qual a energia dela foi destinada. Que eu acabei de citar no início. Porém, com a questão da pornografia, masturbação, os vícios, as ideologias que a gente vê sendo propagada e espalhada pelo mundo, tanto o homem como a mulher já não querem mais se casar. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, comprove isso para mim, deixa um comentário aí. Se você tem vontade de se casar, se você tem vontade ainda de constituir uma família, de construir um legado, de ter uma família próspera e abençoada, deixa o seu comentário. E se você também não tem mais vontade, comente o porquê. E provavelmente eu já sei o porquê que talvez você não queira, mas é interessante você deixar aí, até mesmo para mais pessoas entenderem o que passa na sua cabeça e esse processo de construção, de pensamento que te levou a pensar nisso e de fato desistir de não casar. Ou seja, então por que eu fiz essa afirmação? Porque tanto o vício em pornografia, como em masturbação, como as ideologias, como o excesso de tela, como essa hipertecnologia, esse hiperconforto, está fazendo com que o homem de fato não queira mais a sua essência natural. Que o homem foi criado para ser provedor, para ser o construtor, para ser o protetor, ou seja, e a mulher foi criada para ser a submissa, para ser a mulher do lar, para ser a cuidadora, para ser a professora dos filhos, ou seja, hoje a sociedade outorga essa função para a escola e na verdade não, é a esposa que deveria educar os filhos, cuidar dos filhos, ensinar a essência da vida, ensinar de fato o crescimento, para que a criança de fato cresça com uma base familiar, se espelhe no pai como força bruta, como provisão, como territorialismo e se espelhe na mãe como a força feminina, a gentileza, a amabilidade, a pureza, o perdão, que tudo está entrelaçado no perfil da mulher. Mas toda essa sociedade faz com que tudo isso seja descaracterizado, ou seja, o homem ao invés de buscar mulher, ele está buscando refúgio na pornografia e na masturbação. A mulher ao invés de buscar refúgio no homem e na provisão, ela está tentando fazer com a própria força do braço dela, se tornando mulheres masculinizadas, e com isso elas vão adquirindo rancor e raiva e tudo isso vai gerando traumas para os casamentos posteriores. E de fato quem casa posterior, é por isso que segundo casamento dificilmente dá certo, obviamente tem casos e tem exceções, mas é mais difícil, por quê? Porque você traz todo um cargo, toda uma carga emocional e experiencial de outro casamento, isso já é mais difícil, vai trazer consigo a comparação. As mulheres que eram para ser submissas, percebam, as mulheres elas querem o homem provedor, isso está dentro do DNA da mulher, não é à toa que as mulheres casam principalmente com homens que têm grande poder aquisitivo, não são todas obviamente, mas a maioria casam por conta do poder aquisitivo do homem. Por quê? Porque esse senso de provisão está dentro do DNA dela. Mas a grande questão é, o homem não está conseguindo enxergar na mulher a mulher submissa. A mulher que de fato é feminina, a mulher que de fato é gentil, a mulher que de fato é cuidadora, que é a conciliadora, que é a adjuntora, entendeu? Então perceba que, por conta do homem não encontrar isso na mulher, ele não quer casar mais. E as mulheres estão tendo que recorrer a simplesmente os interesses pessoais e muitas vezes casando com homens simplesmente por conta do dinheiro, para ter uma estabilidade. Ainda que viva uma vida desgraçada, ou seja, desprovida da graça, para elas ainda compensam se tiver uma vida financeira. Ou seja, então homens e mulheres que de fato eram para estarem se relacionando por conta dos pensamentos, dos ideais, da química, de uma conexão espiritual, agora estão totalmente confusos dentro de si mesmos, não querem mais casar. E por que eu fiz a afirmação inicial então? Justamente por conta de tudo isso que eu falei para vocês. Com o passar do tempo, o amor vai se esfriar cada vez mais. O homem vai se tornar cada vez mais fechado e materialista e a mulher da mesma forma. Ou seja, nós iremos viver dentro de uma sociedade onde as pessoas estão pensando somente em si mesmos. Muitos homens casaram e acabaram perdendo milhares de bens justamente durante o processo de separação. Muitas vezes o homem conquista tudo e de repente durante um processo de separação de bens a mulher muitas vezes acaba ficando com a maior parte. Isso, existe as leis voltadas para isso e é onde muitas vezes muitos homens não concordam e falam que não querem se casar justamente por isso, porque as leis favorecem as mulheres. Inclusive eu gostaria que vocês comentassem aí se vocês acreditam que é isso mesmo que acontece ou não, se é outro fator. Mas enfim,
Nós estamos caminhando numa sociedade que está totalmente oposta ao plano original de Deus. Aquele deixar o pai e a mãe e se unir a uma mulher e ambos se tornarem uma só carne e se multiplicarem e prosperarem e serem prósperos com uma grande descendência. Com o passar do tempo, parece que já não está mais fazendo sentido. Mas eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês. Se vocês já são casados, se vocês já tiveram experiência com casamentos e se você ainda tem esse sonho, tem esse projeto. Mas para você, NoFapper, que está buscando o seu crescimento moral, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual, a sua conexão com Deus, aqui vai o conselho do Crispim para vocês. Se você ainda tem um sonho de ter uma família, eu sou totalmente a favor desse sonho. Se Deus constituiu isso no início, esse plano ainda não mudou. O que mudou foi a nossa mentalidade, a nossa rotina, as nossas culturas, as nossas ideologias, mas o plano original lá de Gênesis ainda permanece firme. Se você ainda tem vontade, tem esse propósito, saiba. Pode parecer escasso, homem, mas lá do outro lado também tem uma mulher querendo casar, querendo ter filhos, que ainda se cuidou, que ainda cuidou da sua sexualidade, que não se entregou aos prazeres desse mundo de forma loucamente, que ainda está se preservando e aguardando também um homem voltado para Deus e para as coisas de Deus. Então, se você ainda tem esse sonho, tem esse projeto, saiba que do outro lado também existe essa pessoa. E Deus, pela sua força maior, pelo seu poder supremo, é especialista em unir mentalidades, unir ideologias, unir espiritualidades e culturas e fazer com que de fato você encontre novamente essa mulher. Senhores, esse vídeo é um vídeo alarmante e chamativo de que, dependendo de como a gente levar a nossa vida, a gente não vai mais querer casar. Mas se você ainda é um cara viril, que ainda preza pelos grandes princípios, eu acredito sim que vale a pena você ter a sua família, ter a sua descendência e ser de fato uma pessoa próspera e deixar um legado nessa terra. Beleza, senhores? Esse é o vídeo de hoje e eu queria falar sobre isso. Há um despertar novamente para uma nova geração e acredito que vocês fazem parte delas. Beleza? Eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu!